Preparem-se para uma viagem arrepiante pelo mundo dos micro-organismos mais letais que existem. Neste vídeo, vamos explorar os 10 vírus e bactérias mais mortais do mundo. Vamos descobrir o que os torna tão perigosos, como se espalham e os impactos devastadores que podem ter na saúde humana. Desde os vírus que causam febres hemorrágicas devastadoras até as bactérias responsáveis por antigas pandemias, vamos mergulhar no mundo assustador desses micro-organismos mortais. No topo da nossa lista, o vírus Ebola. Imagine uma febre tão intensa que faz seus músculos doerem e sua cabeça latejar. O vírus Ebola causa uma febre hemorrágica grave, atacando as células e causando sangramentos. A taxa de mortalidade varia de 25% a 90%, dependendo da cepa. O vírus se espalha pelo contato direto com fluidos corporais infectados. A pesquisa sobre vacinas e tratamentos está em andamento, oferecendo esperança para o futuro. Em segundo lugar, o vírus da varíola. Esta doença devastadora que assolou a humanidade por séculos, foi finalmente erradicada em 1980, um marco na história da saúde pública. Durante sua existência, a varíola teve uma taxa de mortalidade de 20% a 60%, deixando marcas profundas na história da humanidade. Imagine uma doença que causa febre alta, dores de cabeça lancinantes e erupções cutâneas dolorosas que se transformam em pústulas cheias de pus, desfigurando o corpo. A varíola era uma doença cruel e implacável que não discriminava idade, sexo ou classe social, um verdadeiro flagelo da humanidade. A erradicação da varíola foi um triunfo da ciência e da colaboração global, mostrando o que podemos alcançar quando nos unimos contra um inimigo comum. A história da varíola serve como um lembrete do poder da vacinação e da importância da saúde pública, um legado que devemos honrar e proteger. No terceiro lugar, o sarampo. Embora muitas vezes considerado uma doença infantil, o sarampo pode ser fatal, especialmente em países com recursos limitados, onde o acesso à saúde é precário. O vírus do sarampo é altamente contagioso, espalhando-se pelo ar através da tosse e dos espirros, como um incêndio em mato seco. Os sintomas iniciais do sarampo, como febre alta, tosse, coriza e conjuntivite, podem ser confundidos com um simples resfriado, o que pode atrasar o diagnóstico e o tratamento. No entanto, a doença progride rapidamente, causando erupções cutâneas vermelhas que se espalham pelo corpo, um sinal clássico da doença. A vacinação é a melhor forma de prevenir o sarampo e suas complicações, protegendo não só o indivíduo, mas também a comunidade. A vacinação em massa ajudou a reduzir significativamente o número de casos de sarampo em todo o mundo, mostrando o poder da imunização. O bacilo de Koch, um inimigo silencioso que se esconde nos pulmões, causa a tuberculose, uma doença que assola a humanidade há milênios. Tosse persistente, fadiga, perda de peso e suores noturnos minam a saúde. Mycobacterium tuberculosis se espalha pelo ar quando uma pessoa tosse ou espirra, tornando o convívio social um risco. A tuberculose é altamente contagiosa e afeta milhões de pessoas, especialmente em países em desenvolvimento. Embora grave, a tuberculose é curável com antibióticos, um raio de esperança para os infectados. Quinto lugar para a cólera, uma doença que assola a humanidade há séculos, causando epidemias devastadoras. A cólera é uma infecção intestinal aguda causada pela bactéria Vibrio cholerae, que se multiplica rapidamente no intestino. A cólera se espalha pela água e alimentos contaminados com fezes humanas infectadas, um problema grave em áreas sem saneamento básico adequado. Os sintomas da cólera podem ser repentinos e violentos, incluindo diarreia aquosa profusa e vômitos incontroláveis, levando à desidratação severa.
Se não tratada, a cólera pode ser fatal em questão de horas, um alerta para a importância do tratamento precoce. O tratamento da cólera envolve a rápida reidratação com soluções de reidratação oral ou fluidos intravenosos, medidas simples que podem salvar vidas. Em sexto lugar, temos o bacilo da peste, Yersinia pestis, um nome que evoca medo e apreensão. A peste bubônica, também conhecida como peste negra, aterrorizou a Europa medieval, dizimando 1/3 da população, um dos capítulos mais sombrios da história humana. A doença causa febre alta, calafrios, dores de cabeça lancinantes e inchaço dos gânglios linfáticos, conhecidos como bubões, marcas características da doença. A peste bubônica é transmitida por pulgas infectadas que se alimentam de roedores, como ratos, um ciclo que se repete há séculos. Embora a peste bubônica seja uma doença grave, ela é tratável com antibióticos, se diagnosticada e tratada precocemente, mostrando que a medicina moderna oferece armas eficazes contra essa antiga ameaça. Capítulo 7. HIV/AIDS. O HIV, sigla para vírus da imunodeficiência humana, é um retrovírus que infecta e destrói as células CD4, que são cruciais para o sistema imunológico. O HIV pode ser transmitido pelo contato com fluidos corporais infectados, como sangue, sêmen, fluidos vaginais e leite materno, exigindo cuidado e prevenção. Embora não haja cura para o HIV, o tratamento com medicamentos antirretrovirais, ou TARV, pode controlar a replicação do vírus, oferecendo uma melhor qualidade de vida para os portadores. O tratamento pode fortalecer o sistema imunológico e prevenir a progressão para a AIDS, mostrando que é possível viver com o vírus. Em oitavo lugar, o vírus Marburg, um primo próximo do Ebola, ambos capazes de causar grande sofrimento. O vírus Marburg causa febre hemorrágica grave, semelhante ao Ebola, com sintomas assustadores. Os sintomas incluem febre alta, dores de cabeça, dores musculares e fraqueza, evoluindo rapidamente para quadros graves. O vírus Marburg é encontrado em morcegos frugívoros e pode ser transmitido aos humanos pelo contato com morcegos infectados, um risco em áreas onde esses animais são comuns. Atualmente, não há tratamento específico para o vírus Marburg, o que aumenta a importância da pesquisa e desenvolvimento de novas terapias. Nono na nossa lista está o vírus da gripe aviária, H5N1, um vírus que causa preocupação em todo o mundo. O H5N1 é um vírus altamente patogênico que pode causar doenças respiratórias graves em humanos, com potencial pandêmico. Os sintomas da gripe aviária em humanos são semelhantes aos da gripe sazonal, mas podem ser muito mais graves, levando a complicações sérias. A maioria dos casos humanos de H5N1 tem sido associada ao contato direto ou próximo com aves infectadas, um risco para trabalhadores da indústria avícola. Várias vacinas contra o H5N1 foram desenvolvidas para uso humano, mas ainda não estão amplamente disponíveis, o que exige esforços para ampliar o acesso à vacinação. Em décimo lugar, temos o Hantavírus, um vírus transmitido por roedores, um perigo silencioso em áreas rurais. O hantavírus causa uma doença pulmonar grave conhecida como Síndrome Pulmonar por Hantavírus, SPH, que pode ser fatal. Os sintomas da SPH geralmente aparecem de 1 a 2 semanas após a exposição ao vírus, com sintomas iniciais parecidos com uma gripe. À medida que a doença progride, os pulmões se enchem de líquido, causando falta de ar grave, um quadro assustador. A prevenção da SPH envolve evitar o contato com roedores e seus excrementos, medidas simples que podem fazer a diferença. Esses vírus e bactérias representam algumas das ameaças mais graves à saúde humana. Um lembrete da nossa vulnerabilidade a esses agentes invisíveis.
Vimos como esses organismos minúsculos podem causar danos devastadores, mas também vimos como a ciência e a medicina têm lutado incansavelmente para combatê-los, oferecendo esperança para o futuro. Deixe seu comentário sobre qual desses patógenos mais te impressionou. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo informativo e fascinante, sempre explorando o mundo da ciência e da saúde. Até o próximo vídeo!